Bem-vindo a mais uma videoaula de Ruby Arrays parte 2. Eu quero começar a aula já pedindo perdão porque ficaram alguns temas pendentes, mas vamos resolver isso agora. Bem, os temas dessa aula, vamos começar primeiro pelos pendentes da aula passada, os métodos collect e map. Vamos explicar um pouco de união e intersecção, remoção de duplicatas e acesso e fatiamento de alguns elementos. Terminando a aula passada, um array pode se adicionar elementos a um array da seguinte forma. Aqui eu criei alguns vetores vazios, 3 vetores na verdade, vetor, array, matriz e ruby. Esse ruby tem 5 elementos nulos. Eu vou usar para vetor o método push. Podem observar que você pode concatenar o método quantas vezes você quiser. Eu vou preencher esse array vetor com o primeiro elemento como Paulo, o segundo Tássio e assim por diante. O método push sempre vai jogar o elemento para último, ok? Tal como numa fila. Você também pode criar, no caso eu utilizei aqui, estou populando o vetor array com o operador de direcionamento, não é? Aqui eu estou colocando 7 elementos dentro dele. E também você pode utilizar a notação simples, 0, posição 0 de matriz string, posição 1 símbolo, e tudo bem. Para Ruby, como eu criei aqui 5 elementos nulos, observe uma coisa: se são 5, vai de 0 a 4, né? Na sétima, o sétimo índice, ou seja, o 8º elemento, eu vou colocar a palavra Ruby e vocês vão ver o que acontece aqui. Ok. Deixa-me só ir para a aula aqui, para a pasta da aula 2. Interpretar o código. E tá lá. O vetor aqui, preenchido com os nomes. O vetor array também. A matriz, como eu fiz. E Ruby, quando eu criei, com 5 elementos nulos. Eu criei o 8º elemento aqui. Observe que ele preenche os outros elementos com nil, né? Com conjuntos vazios. Falando agora sobre o método collect e map, eles são muito importantes quando a gente trabalhar com classe, vocês vão ver. O método collect e o map, eles criam praticamente novos vetores, não é? Eles coletam ou mapeiam cada um dos elementos, eles têm o mesmo efeito. Aqui eu tenho um vetor de strings, ou de caracteres. E vou adicionar a cada elemento aqui arroba e exclamação. E já no vetor de baixo eu vou utilizar o método map, que vai fazer a mesma coisa. Vai adicionar um elemento, vai adicionar ao elemento interrogação e barra. Vou só imprimir esse método aqui para vocês verem a saída. Ok. Eu pedi primeiro para imprimir o vetor utilizando collect e o vetor utilizando map. Só que observem, quando eu imprimo novamente o vetor, ele não foi modificado. O método map e o método collect, eles possuem formas destrutivas. Se eu utilizar agora a forma destrutiva deles, aí sim vocês vão ver que houve realmente uma alteração nesses vetores. Agora, falando um pouquinho sobre união e intersecção de vetores. Vou utilizar um pouco de álgebra de conjuntos, ok? Dado um conjunto A que tem os números naturais de 1 a 5 positivos e um conjunto B, números naturais pares de 2 até 10, a gente poderia dizer que A união com B seria todos os números aqui, exceto as duplicatas. No caso aqui eu tenho 4 e 2 como duplicata, ele não vai se repetir. A unido com B seria isso. E as intersecções de A e B seriam simplesmente 2 e 4, os únicos elementos presentes nesse conjunto. Se na matemática escrevemos assim, em Ruby podemos fazer assim, porque todo array, todo vetor, na verdade não passa de um conjunto. Seria a melhor forma, uma das melhores formas de definir um vetor é um conjunto, no caso de Ruby, conjunto de objetos. E tá aqui um exemplo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 no primeiro vetor, 2, 4 até 10 no segundo vetor. Eu vou imprimir A intersecção com B e A união com B. Observe que a união é feita com pipe simples e a intersecção com esse i comercial, o ampersand. Interpreta isso aqui
Ok, eis aí o resultado tal como esperávamos, a união e a intersecção deles. Agora falando sobre acessos múltiplos e slice, ou seja, fatiamento. O método slice e os acessos múltiplos utilizam a mesma sintaxe. No caso do array, se você quiser fatiar, pegar só alguns elementos para criar um outro array, você pode usar o slice, .slice, o método, que tem a seguinte sintaxe: tem sempre um index inicial, o ponto onde começa, e o número de elementos que vão ser inclusos. A mesma coisa o acesso, você vai utilizar a notação de colchetes, dizer qual o índice inicial e o número de elementos que vão ser inclusos nisso. Vou explicar aqui de uma forma mais clara. Aqui eu tenho um vetor, meu array. Aqui eu tenho Ruby, Java, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Eu vou acessar o elemento 1, o elemento na posição 1, ou seja, Java, e vou incluir mais 4 elementos, Java, C++, Prolog e Fortran. Ele vai me imprimir de Java até Fortran. E aqui embaixo eu estou utilizando uma fatia. Criei um novo vetor, uma variável, né, que vai conter um vetor, que vai ser o fatiamento daqui, que vai começar na terceira posição de C++ e incluir mais 5. C++, Prolog, Fortran, PHP e Pascal, e vou imprimir esse resultado. Vocês vão observar que são métodos bem simples de serem usados. Ok, o primeiro imprimiu o que eu queria. O segundo, que foi um novo vetor feito a partir do fatiamento do primeiro, fez exatamente o que pedimos. Tem uma outra forma de você utilizar múltiplo acesso. Vamos supor, esse 1, incluindo 4 elementos, poderia ser contado assim. Essa posição 1, 2, 3, 4. Você poderia utilizar aqui um range, certo? De 1 até 4, que você vai observar que o resultado vai ser o mesmo. E para evitar duplicatas dentro de um vetor, eu vou utilizar aqui um método chamado unique, que ele pertence à classe array. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho Paulo 2.6, repetir Paulo, cria um símbolo chamado array, outro símbolo repetido e mais um vetor aqui. Eu vou imprimir esse exemplo, vou utilizar o método unique para tirar as duplicatas e depois vou reimprimir esse mesmo exemplo. Deixa eu interpretar o código aqui. Ok, esse era o array, o vetor inicial. Depois que eu utilizei o método unique, ele tirou todas as duplicatas, porém o vetor não foi alterado. Assim como sort, collect, map, ele também tem uma forma destrutiva. Só reinterpretá-lo e você vai ver que ele realmente destruiu todas as duplicatas dentro do nosso array. Vamos então agora para a nossa parte 3. Até mais!